é sempre um prazer imenso ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Você sabe muito bem que o nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. E hoje, pertinho do carnaval, semanas de folia, de alegria, de música, ou para outros de reflexão, nós vamos aprofundar a questão de estar de bem com a vida. Então, conforte-se na poltrona, sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Esta alegria não é porque nós estamos em tempos de carnaval, é porque De Bem com a Vida inspira esse clima de felicidade, que vem de dentro e vai para fora. E a minha alegria em particular é pela qualidade, pela excelência dos meus convidados. Nós recebemos com muito prazer, nesta noite, o professor Everton Correia, que é consultor master de gestão organizacional. Muito boa noite, professor. Boa noite, Cris. Boa noite. Estamos retornando aqui felizes, em pleno carnaval. Vamos aproveitar a alegria, né? E a felicidade. E a felicidade de estarmos vivos. De estarmos vivos. De bem com a vida. De bem, isso é uma bênção. Conosco também a estrategista digital Fernanda Chaves, que vai falar conosco em seguidinha, direto do Acre. A consteladora familiar Cláudia Fortuna. Boa noite, gente. E também conosco o cirurgião dentista Felipe Boabá de Barros. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Cris. Boa noite a todos, aos telespectadores também. E, mais uma vez, te agradeço o convite de estar aqui no programa para a gente tentar esclarecer algumas dúvidas e, enfim, mitos, verdades relacionados com a odontologia. E a odontologia, como a nutrição, cada vez assumindo maior protagonismo na nossa saúde, na nossa vida. Mas que também é importante na nossa vida, gente, é o retorno de Jedi. Não, eu não vou falar em filme, não vou falar em cinema. Eu vou falar sobre um tema que foi, inclusive, sugerido por um amigo nosso, meu vizinho ali do Menino Deus. As pessoas estão se aposentando, estão se afastando, professor Everton, do mercado de trabalho. Às vezes, por uma questão emocional, psicológica ou mesmo financeira, elas precisam voltar. Mas o retorno é difícil. Nem tanto. Acho que depende muito de várias condições que as pessoas têm que prestar atenção. É isso que nós vamos falar essa noite. É talvez um problema para muitos, mas tem uma solução, tem várias soluções. Qual é a solução? Já lhe atropelando. Primeira, você se atualizar com tecnologia. É obrigatório. Não tem mais como fazer um retorno ao trabalho, passado algum tempo que você estava em casa, que estava lá de bem com a vida, mas necessitando voltar, sem se reatualizar com as questões tecnológicas. Isso é obrigatório. Bom, nós temos 3 possibilidades de retorno ao trabalho. Uma, eu vou retornar ao trabalho naquilo que eu já fui durante muito tempo. Então eu tenho expertise, eu tenho know-how, eu tenho conhecimento, então eu tenho um valor sim no mercado. Isso pode interessar organizações que vão depender daquela sua sabedoria. Um fator interessante, Cris, que está acontecendo. As gerações passadas, ou a nossa, vamos dizer, né, dos 50, 60 mais, é uma geração que se caracterizou muito por valores, disciplina, compromisso, pertencimento, né, gostar da organização que trabalha e gostar do que faz. Isso está sendo perdido e passou a ser um valor de mercado. Muitas organizações estão olhando para as pessoas idosas e dizendo, puxa, foi um tempo que vocês contribuíram com muita propriedade. Então, olha só, você que está querendo voltar, ou por uma questão do ócio, está se sentindo inútil em casa, com um tempo disponível, não sabe o que fazer com ele, ou pela situação financeira evidente de que tem mesmo que voltar, então a oportunidade de se recolocar no mercado naquilo que você é muito bom é uma situação. Muito bem. Vamos para outra hipótese, o empreendedorismo. De repente criar um desafio novo cerebral.
Nós estamos ouvindo aqui os especialistas em estimulação cognitiva, toda hora falando, a Neuci Teixeira, nossa psicopedagoga, de que nós temos que desafiar o nosso cérebro, fazer coisas novas. Muito bem, só que precisamos sim, se vamos retomar ao mercado, criando um empreendimento novo, voltar à questão tecnológica. Eu tenho que me atualizar com as tecnologias, eu tenho que me atualizar, por exemplo, em planejar um negócio novo que eu quero botar, qualquer que seja. Olha, eu quero ser uma doceira no mercado. Eu quero voltar ao mercado com livros, o que seja. Meus amigos, não se esqueçam. Planejar, preparar exatamente aquela volta no mercado de uma forma segura, combinada, com prazos, com ações do que eu quero fazer. Não é só um sonho, eu preciso voltar ao mercado, tá? Mas e aí? Muito bem. Outra coisa que está acontecendo, um fenômeno interessante. Você sabe que tem gente voltando ao mercado em concursos públicos, em atividade... Os concurseiros da maior idade. De maior idade. Que ainda tem disponibilidade de gás de saúde, que a gente está discutindo isso aqui, na sabedoria, que é uma coisa que está faltando muito, e conhecimento de gerações novas que não conhecem bem algumas coisas, e que essas pessoas, por exemplo, podem contribuir muito. Tu lembra daquele filme, O Estagiário, com o Robert De Niro? Sim. Que ele foi, não tinha o que fazer, era viúvo, foi trabalhar numa organização, botaram ele de estagiário. Nossa, e a sabedoria dele transformou a organização. Então, seja você um novo estagiário, quem sabe, de oportunidades novas que sejam criadas, mas muito da questão da atitude. Ficar em casa pensando, reclamando, puxa, como eu gostaria de voltar. Gostaria uma frase que o cérebro diz, talvez sim, talvez não. Não, eu vou voltar. E eu vou voltar de uma forma que eu vou me preparar para ela. Eu vou estudar um pouquinho mais sobre tecnologia, eu vou estudar um pouquinho mais do funcionamento das mídias sociais, até porque eu vou ter que em algum momento me vender. Eu vou me preparar para isso. E vou planejar o que eu quero fazer. Agora, quem vai nos responder sobre depoimento ou prova social ainda vale a pena em 2026? Qual a melhor ferramenta? Fernanda Chaves, direto do Acre. Coloquei as minhas manguinhas de fora para dar o meu depoimento de como é morar aqui na região norte do país, enquanto estamos no inverno amazônico. Sim, estamos no inverno amazônico. Uma época de chuvas e muito úmido que acontece de janeiro a maio. E é quente. Então eu não imagino o que vai ser a partir de maio, que os acreanos falam que realmente é muito quente. Esse seria um depoimento sobre como que é essa minha vivência aqui. E aonde a gente coloca os depoimentos nas nossas redes sociais para que os nossos clientes tenham acesso. A ferramenta aquela que eu sempre falo, Google Meu Negócio, orgânica, gratuita, fácil de usar. Então, se não criou ainda, crie o seu Google Meu Negócio, coloque palavras-chave sobre o seu nicho. Não esqueça de colocar horário de funcionamento. Todas as informações seguem o passo a passo da ferramenta. E quando publicou alguma coisa numa outra rede social, uma imagem numa outra rede social, reposte lá dentro do Google Meu Negócio. Da mesma forma que pegue todos os seus depoimentos e gere conteúdo para suas outras redes sociais. Essa é a prova social e ela continua valendo muito para 2026. Vocês têm uma ferramenta gratuita que você pode gerar um link, enviar para o seu cliente logo após ele fazer a compra, receber o seu produto ou serviço. Não esqueça de enviar o link para que ele faça uma avaliação. Quando ela for muito positiva, print e envie para suas outras redes sociais. Você tem uma prova social orgânica, validada e que vai te dar muito resultado nas buscas pelo Google. E sim, o Google funciona e funciona muito. Como sempre, eu quero mandar um abraço muito apertado, repleto de confete serpentina para os apoiadores do programa, o Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso Sinurgs, e também Movimento Sociedade Sem Idadismo. Diga não para a discriminação de qualquer hora ou lugar.
Também Casa Marrom, do chefe Anselmo. Conhece o Morro dos Conventos, Felipe? Conheço. Já conhece a Casa Marrom do chefe Anselmo? Não, porque eu fui há muitos anos atrás. É coisa de quando eu tinha, acho que meus 12, 13 anos. Já faz muito tempo, mas pode voltar e procure conhecer a gastronomia única do chefe Anselmo. É algo assim, inimaginável. E também Casa de Escriba. Se este ano, 2026, é o ano de você escrever o livro, vá para a Casa de Escriba, que eu tenho certeza que você sairá com uma obra magistral e confortavelmente colocada no mercado. No mercado, chama os nossos comerciais e nós voltamos em seguidinho. De bem com a vida na televisão, de bem com a vida no streaming, de bem com a vida no YouTube agora, de bem com a vida livro, 10 autores, 10 temas, e eu quero contar um segredinho para você. O Dr. Felipe Boabadi é um dos nossos autores, e ele traz aspectos interessantes sobre a odontologia que vai fazer você sorrir, porque sorrir, meu amigo e minha amiga, é o novo luxo do mundo. Doutor Felipe, eu estou tão orgulhosa dos meus colunistas e do senhor. Obrigado. Nós estávamos trabalhando e aí recebo uma ligação do, como é o nome dele? Vander, que sofria, gente, isso foi testemunhal. Ele, acho que uns meses, uns 3, 4 meses. Já estava há bastante tempo. 30, 60, 90, 120 dias de sofreguidão, gente, é muito sério. E foi aqui, foi ali, foi lá, procurou profissionais de odontologia, profissionais, até um neurologista, né? Neurologista, procurou traumatologista. E ninguém conseguiu entender por que ele estava, aliás, não estava dormindo, não estava se alimentando corretamente e sofrendo. Ele foi na clínica, isso não é propaganda, gente, isso é depoimento, foi na clínica do Dr. Felipe, que fica no Menino Deus, e ligou e disse: Cris, graças a Deus. Parabéns, doutora, é tão bom. Eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu vou me permitir fazer um brinde, porque um brinde à vida, viver com dor, não. Não gente. É fácil, não interessa o tipo de dor, realmente é um limitador, né? Eu costumo dizer que com dor a gente não consegue raciocinar direito. Né? A gente não consegue nada, né? Nem namorar. Nem que seja dor. Às vezes a gente vai fazer. Ela não é. A gente vai. Cláudia, principalmente. A gente vai na manicure e eles tiram uma coisinha e aquilo incomoda. Não, incomoda. Até vai fazer uma refeição bacana, aquele negócio incomoda, vai preparar o cabelo. Imagina uma dor na boca, no pé, na barriga. Qualquer dor é horrível. Falando em dor que não quer sair, que incomoda, Dr. Felipe Boabadi, qual o maior erro ao planejar uma reabilitação sem, inclusive na odontologia, sem conhecer a história do paciente? Isso é importante, né? Lógico que a história, ela vai, digamos, obviamente complementar, né? Mas nós temos que dar uma dividida na questão da reabilitação propriamente dita, local. Então, quando a pessoa chega, a grande questão é que nós temos que tentar colocar a pessoa dentro do padrão. E não é uma questão assim de padrões individuais. Não é isso. O padrão, realmente, nós temos um padrão a ser levado em consideração. A altura de uma dimensão determinada, nós temos uma disposição do dente numa determinada altura labial, nós temos um engrenamento dentário de acordo para que a pessoa possa ter uma mastigação efetiva. E o que ocorre ao longo do tempo? Ao longo do tempo nós podemos ter alterações, tanto alterações musculares, alterações de perdas dentárias, alterações de disfunções, de digamos, hábitos. Por exemplo, um hábito de deglutição atípica, que a gente chama, né? O que é isso? Deglutir, engolir
de forma errada, né? Então, por exemplo, tem pessoas que deglutem colocando a língua entre os dentes. Então, quando elas fazem isso, elas imprimem uma força nos dentes tremenda. Porque quando a gente engole, a gente bota a língua atrás do dente anterior aqui, em cima, aqui, ó. É aqui que a gente Isso é engole. inconsciente, né? Eu nem sei onde eu boto a língua. Não, é lógico, é uma coisa que já é um movimento, na verdade, primata até. A gente já começa com aquilo ali. A criança, por exemplo, ela começa desde a amamentação. A gente, por exemplo, nós temos uma determinada ação, por exemplo, quando nós vamos um canudinho, vamos supor, ou alguma coisa, que a gente pega com os lábios, a criança ela pega com a língua. Isso já é um movimento primata. Então ela pega com o lábio e com a língua, ela não pega com os dois lábios para ela poder mamar, né? Com o passar do tempo a gente vai modificando. E quando tu estás dentro da normalidade, nós estamos tendo movimentos, digamos, normais, naturais. Por algum motivo, por uma adaptação, por um ajuste, a gente pode começar a criar um hábito errado. E esse hábito errado vai fazer o conjunto todo diferente. Por isso que, inclusive, quem começa a ter dores, às vezes, é por quê? Porque ela começa a trabalhar de uma forma errada e ela segura de um lado, estica do outro e tal, e quando tu vê, tá tudo desencontrado. Então, assim, a reabilitação, nós temos que compreender esses detalhes e a gente tem que buscar não só a questão do passado, obviamente, que a gente tem que ter, mas quando a gente fala da reabilitação propriamente dita, nós temos que transformar. Imagina, assim, um carro, né, que ele chegou e ele tá com o paralama tá torto. Tu vais olhar o paralama torto, inclinado, tu já sabes, não, mas ele tá torto. Pode ser que tenha sido por batida, pode ser que tenha sido porque alguém sentou no para-choque, né? O motivo nós vamos descobrir depois. Agora, que está torto, está torto. Daqui a pouco, tu vai andar o carro vai olhar o carro andando e o carro está fazendo um movimento errado. Então, tu está sabendo que ele tem problema de geometria, ele tem um problema de balanceamento, ele tem um problema... O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar dentro do padrão. Nós vamos ajustar o engranamento. Eu falo dessa forma para a pessoa poder entender, porque nos dentes, às vezes, as pessoas não conseguem entender. Se eu for falar assim, eu tenho que ajustar o plano dos dentes, sim, as pessoas não vão entender o que é isso, né? Mas quando eu falo aqui num carro, já consegue entender. Mas, então tem pessoas que têm planos errados, que a gente tem que ajustar, tem pessoas que têm faltas de dentes, tem pessoas que não têm um engrenamento correto, e isso tudo é a reabilitação. Mas não adianta tu, às vezes, tu arrumar uma coisa, que é o que o paciente vem pedindo no consultório. Porque o paciente, como ele não consegue compreender o que está causando o problema, ele diz assim, por exemplo, esse senhor que tu citaste o nome, né? Paciente, eu não vou citar o nome ali, mas enfim, se ele autorizar, tudo bem. Ele tinha uma determinada dor que ele não conseguia refletir, identificar. Isso foi ao longo do tempo. Ele começou a mastigar de um lado, começou a adaptar, ficou torto de um lado, e aí a gente foi e a gente descobriu. A reabilitação é colocar dentro de um padrão, repondo função, forma e estética. Onde tu alcançar isto daqui, tu vais ter uma forma correta de funcionamento e de estética, né? É isso que a gente vai ter. Agora, doutor Felipe, como a tecnologia, como a ciência odontológica evoluiu, capaz de fazer tanta coisa num espaço de tempo menor, né? Isso realmente veio a colaborar tremendamente, mas nada substitui o conhecimento, né? Com certeza. As pessoas hoje têm uma ideia, e as próprias faculdades já estão dando esse foco de que, não, tu faz ali alguma coisa e a máquina vai fazer. Não faz. Claro que não. A máquina ela pode elaborar um dente. Só que ela pode elaborar um dente desse tamanho, mais largo, mais curto, tá? Mas quem é que vai determinar esse tamanho? Isso quem vai determinar é o planejamento inicial do ser humano, que vai passar para a máquina esse planejamento, e a máquina vai executar esse dente. Nada substitui o conhecimento. Nada, né? Então, tanto que assim, até rapidamente, só para finalizar, eu tenho um curso que é sobre planejamento. Mas não é planejamento, e isso existe muita ideia diferente de trocar planejamento de procedimento. Então, assim, quando eu peço, às vezes, planeja esse caso, eles, tem que fazer um canal aqui, tem que fazer uma prótese lá, tem que fazer um implante. Não, não é isso. Planejamento é aonde que tu vais colocar o dente, como que tem que ficar o plano, como que tem que ficar a projeção dos dentes e dos ossos para tu poder ajustar.
com o que tu vais fazer, qual é o procedimento, não interessa se vai ser, eu brinco, não interessa se vai ser com um bisturi, com um facão, com um machado. Agora, porque cada um tem às vezes uma facilidade de usar um instrumento. Agora, ele tem que executar da mesma forma. Aonde a gente tem que chegar não dá para se discutir, né? Esse é o final, né? Eu digo assim, vamos dar um exemplo aqui de nós 4 aqui. Vamos combinar que às 5 da tarde nós vamos estar lá na esquina Democrática, entre a Borges e a Rua da Praia. Cuidando das calçadas. Cuidando das calçadas e tal. Eu vou a pé. A doutora aqui vai de ônibus. Tu vais de táxi. Eu vou de Mercedes. O doutor vai de skate. Não interessa. Da forma que chegar. Só que nas 5 horas, nós não podemos assim, ó. Tu chegou na Assunção, eu cheguei na Tristeza, tu chegou... Entendeu? É isso daí que é a reabilitação que a gente tem que... E planejamento passa por tudo, né, professor? Passa na gestão de conflitos, no retorno de Jedi. Não, o retorno de Jedi é o retorno ao mercado. Pensa nisso que está sendo dito hoje e pense também na sua saúde. Não sofra que nem o Vander. Ele não sofreu porque quis, né? Na verdade, ele sofreu porque bateu na porta errada. E também não tem como saber, a gente tem que prestar atenção porque a saúde é o bem maior que a gente tem. Não esqueça que a saúde começa pela boca. Né, doutor Felipe? A saúde começa pela boca. Sem dúvida. E também o que começa bem termina mal, Cláudia Fortuna. Não. Começa mal, termina bem? Não sei. É brincadeira. A gente vai aproveitar essa brincadeira nesse mês de carnaval, nesse mês da folia. E também é o início do novo ano e saber assim, se a gente pensar que podemos melhorar o nosso ano, a nossa vida, como que a constelação familiar pode ajudar? Bom, vamos começar dizendo quando é que começa esse ano. Quando começa o ano? Tem gente que começa em 1º de janeiro. Tem gente que começa depois do carnaval. A vida às vezes começa depois do carnaval. De fato, o ano começa, eu já falei aqui isso em outros programas, 1º de março. É o primeiro mês do ano, é março. Eu me lembro. Né? Então, se prepare, use esse tempo entre a comemoração do início do ano novo e o início efetivo. Use esse tempo para se preparar, seja para se atualizar no mercado de trabalho, né? As tecnologias, seja para fazer uma reabilitação, para ver como é que está a sua saúde bucal aí, que é importantíssima, porque nada melhor do que a pessoa poder sorrir. É verdade. Quantas pessoas que eu conheço que sorriem escondendo porque tem medo, seja do bafo, seja dos dentes, seja de diversas questões. As pessoas precisam estar preparadas para sorrir, porque sorrir é algo essencial para que a gente receba também sorrisos. Então, quando tu me diz assim, começa bem, termina mal, começa mal, termina bem, eu digo, não sei. Por quê? Porque tudo é possível. Nós estamos em processo, então nós podemos modificar as coisas. E o nosso papel, enquanto estamos aqui, é a transformação. Quem se mantém sempre do mesmo jeito, acha que se mantém do mesmo jeito, porque só ele está daquele jeito. O resto tudo já evoluiu há muito tempo. E a tecnologia, ela inclui inclusive o melhor tratamento para o caso da gente. E aí entra a constelação. A constelação é algo que nos leva para um lugar diferente do restante todo. Por exemplo, aos olhos da constelação, nós temos interpretações para questões dentárias. Nós, quando a pessoa chega e diz, sabe que eu quebrei um dente? Sabe que eu já, acende umas luzinhas na minha cabeça e digo, o que está nesse cenário de fundo? Por quê? Porque o que os dentes podem representar? Muitas coisas, mas uma das coisas são os colegas de trabalho. Outra coisa, quem tem muito atrito com os colegas de trabalho. Outra coisa que ele pode representar, os irmãos. Eu nunca vi, e o senhor pode confirmar isso no seu consultório uma hora dessa, se o senhor se dedicar a fazer essa perguntinha. Quebrou o dente. Como é que está o relacionamento com os irmãos? Com aquele eu não me dou, com o outro não vejo nunca mais. Não. Eu nunca vi, pode, mas eu nunca vi alguém que não tivesse uma situação assim.
ou um atrito no trabalho, ou uma situação difícil com os irmãos. Então, a gente pensa que os assuntos são desconexos. Não. Né? Não, eles estão todos conectados. Todos conectados. E o início deste bom ano, se prepare, faça diferente. Veja, preciso evoluir. Mas eu tenho resistência, eu não consigo me preparar. Faz uma constelação, vamos ver o que está impedindo, que processo de autossabotagem é essa? O que está acontecendo nesse cenário, fiel a quem que eu estou me mantendo para que eu não consiga dar esse passo 2.0. Então se prepare 1º de março. 1º de março. Põe na agenda. Põe na agenda, escreve no batom, com batom, no espelho. Vamos tentar, como bem disse a Cláudia, vamos fazer diferente. Vamos dizer que 2026 seja um grande ano na nossa vida, com saúde bucal, com saúde do corpo, podendo sorrir. Sorrir é um luxo. Ponha isso na sua agenda também, sorrir é um luxo. E luxo tenho eu por ter entrevistado os magistais. Muito obrigado, professor Everton. É um prazer, vamos retornar de vez em quando. Vamos retornar. Em termos de bem com a vida. Muito obrigado. Que é o que interessa. Muito obrigado, Cláudia Fortuna. É sempre uma fortuna. As pessoas gostam quando tu estás aqui. Que bom contribuir, que bom. E doutor Felipe, orgulho de ter o senhor aqui, muito feliz por o senhor ter, assim como tantos outros, mas na pessoa do Vanderlei, permitir que a pessoa fique sem dor e sorria para a vida. E você, meu amigo, sorria na existência, baile na existência, seja feliz e ponha na sua caderneta que 1º de março, 1º de março, 1º de março, o ano começa para valer. Até o próximo, te bem, Cláudia.